Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nesse novo episódio com o senhor Marcelo Teixeira. Senhor, gente, agora até eu fui numa formalidade que eu nem precisava. Meu grande amigo, irmão em Cristo. A idade, tá? Sentiu, senhor, desculpa. É que você botou o terno aí, deu uma... Pesou pra mim, amigo. Gente, desculpa, é brincadeira. Meu grande amigo, irmão Marcelo Teixeira, o nosso empresário, pai de família, esposo, um grande exemplo. Eu vejo você, Marcelo, quero falar isso como um exemplo para mim. Ele é meu líder, gente, meu líder na igreja. Um grande ministro de música, muito usado pelo Senhor e com muitas palavras, muitas promessas de Deus que eu tenho certeza que vão se cumprir. Eu espero ser testemunha do cumprimento das promessas do Senhor Amém. Na sua vida, amigo. E hoje aqui nós vamos falar sobre adoração como arma de guerra. Mas antes, deixa o Marcelo falar um pouquinho pra gente. E aí, Marcelo, como você se sente aqui nesse momento? Obrigado pelas palavras, Ju. Boa noite a todos, né? Eu desejo primeiramente que a paz de Deus, que é aquela que excede todo entendimento, eu sempre desejo isso porque é verdade, invada a casa de vocês, né? Quem estiver assistindo. E eu agradeço pelo convite, tá? É muito bom, é muito satisfatório estar aqui. E eu já visualizei, né, lá atrás. Já visualizei tantas coisas, mas uma delas é que um dia eu estaria, né, em locais dando palestra, em locais dando podcast, não para que o meu nome fosse engrandecido, mas é porque eu via eu fazendo isso, colocando para fora aquilo que Deus tinha me dado e através disso transformando a vida de muitas pessoas, porque nada mudou, né? Antigamente a gente falava, as notícias eram dadas através de cartas e rádio, né? Hoje é televisão, site, podcast, YouTube. Então o meio de comunicação mudou, mas a mensagem continua saindo através do mesmo canal, que somos nós, sou eu e você. Então você que vai assistir esse podcast daqui a um tempo, eu espero que você se sinta totalmente inundado pelo Espírito Santo, tá bom? Que você use o conhecimento que vai ser aplicado aqui na sua vida. E muito obrigado pelo convite, mais uma vez. É isso aí, Marcelo. Gente, como eu disse, o Marcelo, ele hoje é meu líder no Ministério de Louvor e Adoração na nossa igreja. E o motivo de eu ter feito o convite para o Marcelo estar aqui é que ele deu um treinamento para nós, como liderados dele, sobre a adoração, que eu pensei, meu Deus, o mundo inteiro, todo crente, não só quem está no Ministério de Louvor de Adoração, né? O mundo, todo crente, quem está em Deus, precisa aprender sobre a adoração dessa forma, né? Enxergar a adoração ali como uma arma de guerra, como algo que ultrapassa a música. E é isso que o Marcelo vai falar, vai nos ensinar aqui hoje, de uma forma muito prática, para você crescer e se desenvolver, amadurecer a sua fé, crescer espiritualmente. Então, Marcelo, começa falando aqui pra gente o que é a adoração. Vamos lá. Primeiro, eu quero que você tire da tua cabeça que a adoração tem a ver com música somente. Tem a ver só com instrumento ou tem a ver só com uma habilidade de cantar. Até porque se fosse isso, coitado dos desafinados, né? Ou de quem não sabe tocar instrumento. A adoração não tem a ver só com isso. A adoração, na verdade, é uma expressão completa da sua vida, de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que Deus te deu em prol dele. É sempre por ele, para ele, todas as coisas, né? E a primeira frase que eu quero falar aqui para vocês é que a música não é adoração, tá? Tem uma adoradora ali. Gente, aqui a gente tem uma adoradora que é a Júlia, filha do Marcelo. Ela tá aqui conosco hoje, mas ela tá participando do podcast. Deixa ela tá participando. Em breve ela estará aí também falando sobre tudo que Deus tem feito na vida dela. Já foi profetizado. Já foi profetizado. Agora, então estamos aqui testificando. Já foi falado que ela vai ser também... Enfim, né? Amém. Vamos lá. A fruta nunca cai muito longe do pé, sim, já ouviu esse ditado, sim. né? Então ela tem um exemplo dentro de casa, sim. dos pais, graças a Deus. E a música, ela não é adoração, a música ela é uma expressão de adoração. Assim como a dança, assim como a arte, assim como você que é usado na palavra, né? Tudo é adoração. A própria palavra de Deus fala que Deus ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Qual o critério? Que adorem em espírito e em verdade. Ele não fala de instrumento, ele não fala de violão, ele não fala de teclado, ele não fala de nada disso. Ele fala que adorem em espírito e em verdade. Então, quando ele fala que adorar em espírito e em verdade, ele traz algo
para o coração, para algo mais interno. Então sempre vai ser de dentro para fora. Sempre vai ser do invisível para o visível. Sempre vai ser do intangível, do que eu não posso tocar, né, para o palpável. Ou seja, em espírito e em verdade, que é do coração. Tá? Então a música, ela não é adoração. A música ela é expressão de adoração. E quando você vai para a Bíblia, a primeira palavra, a primeira vez que é citado adoração na Bíblia é quando Abraão vai sacrificar Isaac. Nossa, olha isso. Entendeu? Abraão vai sacrificar Isaac e ele fala para o moço que acompanha eles: eu vou subir ao monte e vamos adorar. Olha. Tendo adorado, né, a gente volta. Só que na verdade ele ia subir naquele monte para quê? Para sacrificar Isaac. Então, adoração é o quê? Sacrifício. Adoração é sacrifício. Aí você já começa a desvendar algumas chaves. Porque nem sempre eu tô bem para fazer o que tem que ser feito. Nem sempre eu tô bem para, por exemplo, ler a palavra. Nem sempre eu tô com vontade de jejuar, ainda mais quem gosta de comer muito, né? Nem sempre eu tô bem para ministrar, mas é um sacrifício. Verdade. E se é um sacrifício e eu quero fazer o melhor para Deus, né, ele recebe como oferta agradável e suave nas narinas, né, porque é um sacrifício. Ou seja, eu chego à conclusão que a adoração nada mais é do que a minha vida como um todo. E tudo que diz respeito a ela. Tudo que eu faço diz respeito à adoração. Você estava citando antes da gente começar aqui, se você está lavando a sua louça, né, e tá lavando e tá ali conectada com Deus e está fazendo bem, você está adorando. Se você está arrumando a sua casa, eu vou citar o meu exemplo, né? Conselho para você que é marido e às vezes quer dar uma fugida da sua esposa. Vá para a cozinha cozinhar. Sabe Gente, por quê? a esposa tá aqui também, hein? Sabe por quê? Você vai matar 2 coelhos numa cajadada só. Primeiro, você vai ter o teu momento de silêncio, ela não vai te perturbar, tá? Segundo, pegue um fone, aqueles fones que você abafa no teu ouvido, coloca o louvor no talo, lá no alto, e vai fazendo a comida ali. Ela não vai te perturbar, porque você vai estar cozinhando para você e para ela vai ficar satisfeita com isso, e você ainda vai estar adorando. Amém. Né? E feliz. Mirou na adoração e já acertou no Ministério de Casais, que a gente vai falar já. Exatamente. Mas é porque é um ministro completo. Sim, então eu gosto de fazer isso. Eu gosto de cozinhar por conta disso. Porque quando eu tô cozinhando, eu pego aqueles louvor de maluco, sabe aqueles louvor de maluco que o pessoal gosta de ficar... Começa cantando uma parte A, daqui a pouco tá lá em outra música, depois volta na primeira música de novo. É espontâneo atrás de espontâneo. Eu gosto disso. Geralmente o pessoal lá de fora faz isso, né? O pessoal da Betel, da Uperon também, eles gostam de fazer isso. E às vezes é 2 horas de ministração, 1h30, e eu fico lá e fazendo, né, socando alho e mexendo no feijão e ouvindo e tal. E eu viajo. Aí calha de dar às 12 horas, né, do horário que a gente ora, do Ministério de Música lá do grupo. Aí eu mando mensagem pro pessoal, já oro também, e o arroz no fogo lá, o feijão no fogo. Viver a nossa vida, né, com Sim. excelência, adorar a Deus. E Deus tem falado muito sobre isso comigo, mas especificamente, o Marcelo mencionou aqui, que eu falei com ele, sobre uma vida de oração, né, que isso foi uma estação que eu vivi na minha vida que o Senhor me ensinou sobre isso. Nós precisamos ter o coração ensinável, porque eu tinha uma visão muito distorcida sobre os afazeres domésticos. Eu tive uma criação que me levou para uma crença de que eu precisava a todo custo, não a todo custo, né, gente, fazendo coisas lícitas, mas assim, que eu precisava colocar todo o meu esforço em ser bem-sucedida profissionalmente. Então aquilo me levou para um lugar em que eu acreditava que enquanto eu estava cuidando das atividades domésticas, eu estava perdendo tempo, porque eu precisava, meu tempo ia ser mais valioso se eu estivesse trabalhando numa multinacional ou se eu estivesse fazendo uma pós-graduação, né? Isso chegou a me levar para um cenário, assim, eu tinha isso tão forte em mim que quando eu descobri que eu estava grávida, eu sofri. Todas as vezes que eu descobri que eu estava grávida, eu sofri muito, porque eu queria o meu filho, eu amava os meus filhos, mas ao mesmo tempo eu pensava no prejuízo. Eu enxergava, preciso ser sincero, eu enxergava isso. Eu pensava no prejuízo que aquilo ia me trazer na minha vida profissional e tudo mais. E aí, no tempo certo, na estação certa,
Deus começou a alinhar o meu coração e a moldar o meu coração. E foi num cenário que eu estava num cargo de direção de uma instituição de ensino internacional. Então, eu liderava muitos professores, muitos alunos, falava com pessoas do mundo inteiro. E eu tinha uma pessoa que me auxiliava na minha casa. E 2 bebês. E, de repente, essa pessoa não podia ir mais. Imagina, a filha dela foi passar por uma cirurgia e a cirurgia nunca voltava da cirurgia. E aí, um dia, ainda por cima, ela falou pra mim, olha, eu não vou mais. Eu não sei por quê. Ela simplesmente falou, não vou mais. E naquela semana, era uma semana que o CEO da empresa, né, a nível nacional, estaria na minha unidade. Eu tinha várias reuniões presenciais com ele. Então, faltar aquelas reuniões presenciais porque eu tinha que estar em casa cuidando dos meus filhos, pra mim era uma coisa que, pasmem, ele não se importava se eu fizesse reunião online, porque ele era um cara super compreensivo em relação a isso. Mas eu me cobrava, meu Deus, eu tenho que estar lá presencial, caramba, eu sou a diretora. E aí eu comecei a sentir raiva da pessoa que me ajudava, porque na minha cabeça ela tinha me deixado na mão e eu estava em falta no trabalho. E aí eu lembro claramente dessa cena, eu tava sentada na varanda, assim, vendo os meninos brincando e pensando, eu tinha que estar na empresa. E aí o Espírito Santo falou comigo exatamente essas palavras. Acho que foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo uma palavra assim mais firme, né? O Espírito Santo falou comigo, se você não serve, no sentido de servir, de serviço, Sim, né? sim. Se você não serve para cuidar da sua casa e dos seus filhos, então você não serve para ocupar a posição de CEO em empresa nenhuma. Forte. E aí, desde aquele dia, Deus começou a trabalhar no meu coração nesse sentido. E eu posso dizer que eu vivi um milagre de Deus. Por quê? Pouco tempo depois, o Senhor começou a me pedir para deixar esse emprego. E eu achava que aquilo era impossível. Até que chegou numa situação que eu fui obrigada a deixar aquele emprego e viver na dependência de Deus. E Deus foi me ensinando não só sobre dependência, mas sobre adoração no lar. E aí onde que eu digo que entrou o milagre? Porque eu comecei a sentir prazer em cuidar da minha casa. Eu comecei a ver que, cuidando da minha casa, eu tava adorando a Deus. Eu comecei a sentir isso. Eu comecei a ter momentos de encontro com Deus enquanto eu estava lavando a louça, enquanto eu estava varrendo a casa, enquanto eu estava agradecendo a Deus pela minha casa, pelo meu alimento, pelos meus filhos. Né? E isso deixou de ser uma coisa pesada para mim. Hoje Deus já restituiu o meu pilar profissional e eu cuido da casa, cuido dos filhos e não tenho uma pessoa me ajudando na minha casa. Então Deus me deu graça também para fazer ali, lidar com todas essas situações. É porque assim, na nossa casa é onde se encontra o nosso secreto e é onde Deus quer tratar com a gente. Por exemplo, eu lembro é ótimo, como se eu estivesse lá, né? Adão e Eva, eu lembro. Você lembra da palavra que você leu e aí você imaginou a cena. Adão e Eva, antes do pecado, a palavra fala que na viração do dia, Deus sempre se encontrava com eles. Eu fico imaginando os papos que eles tinham, sabe? A intimidade. Porque desde o começo, desde o princípio de todas as coisas, desde o início, quando o homem foi criado, a intenção sempre foi proximidade, sempre foi intimidade. E se a gente trouxer isso para os dias de hoje, o nosso lar é um momento é um momento de intimidade. Intimidade com a gente mesmo. Verdade. Intimidade com os nossos filhos, intimidade com o nosso cônjuge, né? Às vezes você tá ali sozinha e é um momento que você pensa coisas que você não pensaria se você estivesse no trabalho, se você estivesse na igreja. Então, assim, é um momento de profunda intimidade. E Deus, ele também quer se fazer presente, principalmente nesse momento. É por isso que ele te tratou aí. Porque no teu quarto, na tua cozinha, no teu banheiro, na tua sala, né, é o teu canto, é o teu QG, sabe? É o teu quartel-general, é o teu local de intimidade com Deus. Onde Deus vai te tratar, onde batalhas vão ser travadas e vencidas. Por quê? Isso que você passou, né, entre a vida profissional e a vida pessoal, foi uma batalha. E a gente está o tempo todo em batalha. Sim. O reino espiritual, ele não para.
Principais e potestades o tempo todo estão batalhando para poder desviar o nosso foco, a nossa atenção. Então a gente está em guerra o tempo todo. A gente está fazendo esse podcast aqui agora, Mas hoje Deus sabe como foi difícil chegar até aqui. Você Pois teve seus empecilhos, eu também tive muitos. Então, assim, tá acontecendo o tempo todo. Então, se você não usa esse artifício, né, da adoração na sua vida, você fica vulnerável. Então, isso que você está falando, Marcelo. Então, assim, na prática, como que a gente usa a adoração ali no dia a dia como arma de guerra mesmo? Tipo, eu vou adorar e a adoração é o meu posicionamento dentro de uma guerra, de uma batalha espiritual que está acontecendo aqui agora. Por exemplo, primeiro a gente precisa diferenciar qual é a sua posição. Você está se defendendo ou você está atacando? Então fala das duas, quero saber das duas. Por exemplo, vamos levar para a Bíblia que é melhor, né? Quando a gente usa a adoração como arma de ataque, né? Atacando. Eu vou citar aqui o exemplo de 2 Crônicas 20, 21 e 22, que é aquele episódio do rei Josafá, que colocou os músicos para cantarem na frente do exército. Depois de ouvir e deliberar com o povo, eu trouxe minha Bíblia, a judaica, deixa ela na mochila. Designou cantores para louvar ao Senhor que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe qual é a chave que a gente tira daqui? Eles precisavam atacar, porque senão eles iriam ser alvejados e eles iriam morrer. Então eles usaram a adoração como arma de ataque, certo? Só que esses músicos, eles não cantaram pedindo para que Deus livrasse da mão do inimigo. Eles simplesmente adoraram, declarando quem Deus era, rendendo graças porque a sua misericórdia dura para sempre, rendendo graças porque o seu amor dura para sempre, rendendo graças porque ele é bom, rendendo graças porque ele é fiel. Se você parar para analisar, no padrão de adoração da Bíblia, é sempre o tempo todo rendendo graças porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é fiel, porque Deus é santo, porque Deus é justo. E aí, o que acontece depois? Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe, e os guerreiros dos montes de Seir que estavam invadindo a terra. Eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Ou seja, eles se confundiram de uma tal forma, a adoração foi tão eficaz que Deus fez com que eles se confundissem e eles mesmos se matassem. Eles mesmos se cortassem. Isso é loucura? Para o homem é. Só que para o reino espiritual não. Deus faz o que ele quiser fazer. Só que qual é a posição que ele exige da gente? Somente me adore. Somente me adore. Às vezes na tua vida pessoal você já está numa situação onde você está sendo atacado. Não é uma situação que você previu, antecipou o problema e você foi para cima. Não, você já entrou no buraco e você está sendo atacado. Aí é diferente, aí é defesa. Entendeu? O ataque é quando você prevê um problema e você se antecipa e já começa a se colocar aos pés de Cristo, pedindo intercessão por aquilo, pedindo solução por aquilo. Aí a adoração como arma de ataque, porque você já está indo pro problema, pro combate. A defesa é quando, tipo, já entornou o caldo, você está numa situação de tipo, caramba, e agora? O que eu faço? Você vai se defender. Nesse caso, aí é que entra o exemplo de Atos. Atos 16, 25 e 26, como arma de defesa. Calma aí, deixa eu abrir aqui rapidinho. Atos, que é o exemplo de Paulo. Paulo e Silas. 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Eles estavam presos. Eles não iam ser presos ainda. Ou seja, aqui eles adoraram como uma forma de defesa, né? E quem foi que interveio por eles? O próprio Deus. E aí livrou eles da situação. Você pode prever a situação, antecipar, ou você pode estar já no meio dela e também se livrar disso. Independente da situação, você pode usar a adoração como arma, né? Por isso que a gente fala arma de guerra, porque ou é defesa ou é ataque. No dia a dia é como eu expliquei, né? Às vezes a gente continua tendo problema, a gente continua tendo tribulação, a gente continua tendo dificuldade. Não adianta, enquanto a gente estiver nessa terra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente vai continuar tendo.
Só que a gente pode usar a adoração, independente se você vai atacar ou se defender, você usa a adoração, porque quando você adora a Deus, você engrandece a Ele sabe exatamente o que você precisa e do que você precisa ser livrado. E Ele trata. Só que a posição que Ele quer da gente é um coração limpo, sincero, transparente e adorador. Quando eu falo limpo de amargura que nos prejudica, limpo de ansiedade que nos prejudica. Quando eu falo sincero, eu não estou falando de um coração alegre. Não estou falando de um coração exultante, de um coração excitado. Eu estou falando de um coração sincero. Porque às vezes, nem sempre você vai estar sorridente, nem sempre você vai estar alegre, nem sempre você vai estar feliz com a situação da tua vida. Você vai estar triste, você vai estar decepcionado, você vai estar numa situação que, tipo, meu Deus, como é que eu posso sair disso? Só que até nesses momentos você tem que adorar. Porque é o seu coração sincero. Qual é a sinceridade do teu momento? Eu tô triste, tô. Mas eu vou entoar a ti uma adoração sincera, mesmo com o meu coração desse jeito, quebrado, dilacerado. Por quê? É isso que Deus quer. Eu vi um trecho de uma pregação do Bill Johnson, que foi logo quando a esposa dele morreu. Ele foi para a igreja pregar. E ficou todo mundo assim, nossa, você tá de luto, a gente imaginou que você não fosse vir. E aí a resposta dele foi um testemunho muito forte, porque ele falou assim, durante a minha vida e na eternidade eu vou ter muitas oportunidades de adorar a Deus quando tudo estiver bem, mas só aqui nessa vida, nesse momento, eu tenho a oportunidade de adorar a Deus em meio à dor. E essa adoração é uma adoração diferente. Sim. Porque realmente, pra gente adorar, agradecer, exaltar o Senhor quando tudo vai bem, é muito mais fácil do que a gente adorar quando tá tudo quebrado, caos, né, ao nosso redor. E eu entendo isso, até aqui agora a gente conversando, como um ato de fé. Porque quando nós somos capazes de adorar, mesmo sem ver o milagre, mesmo sem ver a mudança, sem ver a transformação, é porque nós cremos que mesmo sem ver já aconteceu. Nesse caso, além de crer, você confia. Confiar. Porque tem diferença. Exatamente. A gente estava conversando sobre isso em casa esses dias. Tem diferença de crer e confiar. A crença, quando eu falo que eu creio, eu estou dizendo que eu creio em Deus porque eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Só que quando eu confio, eu mergulho. Então eu tenho que ter um ou outro? Não, eu tenho que ter os dois. Eu creio, né, eu falo da minha boca para fora e creio de coração, de verdade. Só que durante a nossa vida ele coloca a gente em situações onde ele prova essa crença. É a confiança. Aí vem a confiança. Eu já fiz a cara assim que eu já pensei, Entendeu? Por exemplo, o próprio exemplo disso é o de Abraão, Isaac, né, o filho dele. Confiar. Deus vira para ele e fala: você vai ter um filho e você vai ser pai de nações. Beleza, eu creio, eu acredito. Porque, né, o Senhor é bom e tal, beleza. Ele acreditou, tranquilo. Só que a partir do momento que Deus pede para Abraão Isaac, ele simplesmente, de olhos fechados, ele nem pensou, beleza, vou lá matar o garoto. Estendeu a faca, né, vou matar e tal. Aí o anjo, não precisa fazer isso não. Ele confiou cegamente. Por quê? Ele sabia que, mesmo que se ele tivesse... Ali Abraão creu que Deus iria fazer alguma coisa. Né? Mas mesmo que se acontecesse algo ali, depois ele, com certeza, né, eu acredito que ele sabia que Deus ia dar um jeito. Né? Então ele confiou cegamente. O outro exemplo, né, que a gente tem em cima disso, você sabe que avião voa. Mas você confia quando você está lá dentro dele. Você acredita que ele voa, você crê que ele voa, só que você confia cegamente quando você está sentado na cadeira. Sem tocar o solo. Sem tocar o solo. Verdade. Aí você confia no avião, você confia nos maquinários, você confia no piloto, né? Porque confiar não significa não sentir medo. Significa estar ali, provando que aquilo que você acredita é real. Aí você confia. Por quê? Tem a turbulência, não tem? Tem. Assim como a vida, no avião também tem a turbulência. Então você tá confiante, tá tremendo ali, mas você confia. Tá, vai dar certo. Vai continuar então aqui. É a mesma coisa pra gente. Na vida é a mesma coisa. Verdade. Entendeu? Olha, isso que você tá falando agora de confiança me lembrou de um segundo momento nesse testemunho aí da casa, do trabalho. E Deus começou a me pedir para eu deixar aquele trabalho, mas eu ainda tava com muito medo. Tipo, eu vou deixar o trabalho, como que eu vou viver? Como que eu vou sustentar meus filhos, né?
Até que chegou um ponto em que eu tive que deixar o trabalho. E deixei o trabalho, mas ainda passei... Demorou uns meses, assim, Deus me tratando, né? Eu ainda estava muito ali brigando, tentando fazer as coisas na força do meu braço. E o Senhor me ensinou a confiança e a adoração da seguinte forma. Teve um dia, no meio dos meus devocionais, que eu estava lendo sobre o milagre, quando Pedro fez a pesca milagrosa. Sim. E eu perguntei para Deus, eu falei assim, Deus, o que Pedro fez que desencadeou o milagre? Qual foi a ação de Pedro que desencadeou o milagre? Porque eu escuto muitas pessoas pregando assim, Pedro chamou Jesus pro negócio dele de pesca e aí o negócio dele prosperou. Eu falo, gente, não pode ser Raso. isso. Que raso, né? Eu perguntei, Deus, o que Pedro fez? E aí eu me lembrei que há muito tempo atrás eu tive um sonho em que eu estava reparando o casco de um barco, de um navio, né? E naquela época uma pessoa me ajudou a interpretar esse sonho e o barco, o navio, era a minha vida. E aí Deus me trouxe isso à memória e falou comigo, Pedro me serviu com a vida dele. Então, assim, naquele momento, Pedro parou a vida dele, o que ele estava fazendo, o negócio dele, para ir servir Jesus. Se o senhor precisa do meu barco? Tá bom, vamos lá, eu te levo lá. Né? E aí eu pensei, tá bom, então eu tenho que servir a Deus com a minha vida. E foi onde o Senhor começou a tratar essa questão da adoração, e eu comecei a desenvolver esse amor aí por cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Eu falei, Senhor, eu te adoro com a minha vida. Tudo que eu faço é para te adorar. Eu te sirvo com a minha vida. Cuidando dos meus filhos, lavando os meus pratos, fazendo a minha comida, não sei o que. E aí o Senhor começou a criar caminhos que me levaram para um outro cenário em que eu não sou mais funcionário. Uhum. Eu era diretora. Nossa, que cargo legal, mas o ônus disso era que eu tinha que estar sempre disponível, então às vezes chegava demanda de trabalho de noite, Sim. né? Tinha ali sempre aquela pendência, os riscos e tudo mais. E Deus me levou para um cenário que Deus me deu um negócio que eu tenho muito mais liberdade, que eu gosto muito mais do que eu faço, e que eu posso ser bem-sucedida no trabalho ao mesmo tempo que eu cuido da minha casa, dos meus filhos. Assim, Deus me levou para um cenário tão melhor do que o que eu estava antes, e que é uma coisa que eu não imaginaria, eu não pensaria, eu não faria esse plano sozinha sem ter passado por esse processo. Então também é a questão do quando a gente confia durante a turbulência, a gente confia que o avião vai continuar ali voando, né? Quando a gente se rende ao processo e aceita a correção de Deus, ele sempre vai nos conduzir para um cenário que é melhor. Sim. Assim como o povo lá de Josafá, que foi adorando, e quando eles chegaram lá, a palavra fala que quando eles chegaram lá, o inimigo já estava derrotado e eles só recolheram o despojo de guerra. Sim. Então, é isso. E, assim, o que eu vou falar aqui agora, não me entendam mal, tá? Mas nem sempre, por exemplo, nem sempre a turbulência nos leva para um destino que a gente deseja. Uhum. Porque a palavra fala, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que nós somos seres humanos, dotados de uma consciência ainda imperfeita. A gente está buscando a perfeição e em certos momentos da vida a gente age com teimosia, certo? Certo. A gente quer do nosso jeito, certo? Certo. Se a gente quer do nosso jeito, né, como que a gente lê e interpreta esse versículo? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é. Só que para o momento que a gente está vivendo, às vezes, ela mesmo sendo boa, perfeita e agradável, para a gente vai ser desconfortável. Com certeza. Porque a gente está se adaptando a ela. Então nem sempre a turbulência leva a gente para o destino que a gente quer naquele momento. Só que se a gente confia, mesmo sem entender, a gente vai montando os quebra-cabeças com o tempo, até formar uma peça. Eu sempre falo isso, até formar uma peça inteira e a gente começar a ver lógica naquilo. Porque nem sempre, de imediato, as coisas que Deus ele revela pra gente vai ter lógica para nossa cabeça, que é limitada. Porque a gente não tá vendo o quadro inteiro como ele vê. Sabe aqueles quebra-cabeças bonitos de mais de 500 peças, que é chato pra caramba de montar?
né? Você não tá vendo ele todo, tá bagunçado. Só que Deus já viu tudo. Ele já viu ele montado, né? Então, assim, pra gente não tem lógica. Pra gente tá um caos, pra gente tá turbulento. Mas aí que tá. Qual é o mecanismo que faz com que essas peças se encaixem, se encontrem umas com as outras de acordo com o tempo, com o nosso tempo cronos? Adoração. Continua adorando, continua entregando a sua vida como sacrifício, continua ali, né, no centro da vontade de Deus, que você vai andando de fé em fé, de glória em glória, dando passos de fé, e Ele vai te apresentando a próxima etapa. Porque Deus, Ele nunca mostra, e isso é um questionamento que eu faço em humildade, tá, Deus? Ele nunca fala tudo, o caminho todo. Ele vira pra você e fala assim, olha, eu tenho um plano com você, você vai ter ministério e tal, não sei o que, beleza, mas e aí, e agora? Qual o próximo passo? A gente já reparou que nunca dá tudo, e aí você você internaliza aquilo, você começa a dar passos de fé, você começa a cumprir as próximas etapas, aí chega no outro ponto, aí beleza, aí você descobre a outra etapa, mas e aí, agora? Como é que eu faço? Né? E é assim que funciona, porque se ele falar tudo, eu não sei se a gente consegue compreender. Amém, glória Amém. a Deus. Eu não sei se a gente compreenderia a grandeza do plano dele pra gente, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não só não compreender, talvez a gente até se esquive de algumas coisas, porque eu até falei aqui sobre isso no podcast com o pastor Hermínio, que a gente tem uma tendência como ser humano a fugir da dor, a se esquivar da dor, e é isso que você falou, às vezes a vontade de Deus, em alguns momentos, vai ser diferente do que a gente gostaria, do que a gente desejava. Então, nesse período aí de adaptação, a gente tem esse desconforto. Às vezes, o Senhor precisa alinhar o nosso coração, corrigir algumas coisas que não estão de acordo com o coração dele, para que a gente possa desfrutar dessa boa e perfeita vontade dele. Então, nessa correção, nós vamos precisar também passar por alguns momentos de frustração. Por exemplo, eu passei um período desempregada, como eu tô aqui contando, né? Passei aperto, passei sufoco. Vivi um processo de despejo. Mas dor. Tu chegou a ser despejado? Não, eu devolvi o imóvel para não ser despejado. A gente recebeu ameaça também. A gente chegou a receber ameaça. Eu recebi a intimação e aí fiz um acordo. Mas assim, eu não tinha outra opção. Ou eu ia entregar ou eu ia ser despejado. Então eu considero que tudo isso é muito desconfortável. Mas o que o Senhor estava fazendo ali? Alinhando o meu coração, tratando, moldando o meu caráter. Para quê? Para que eu estivesse apta para desfrutar da vontade dele. Então, assim, talvez quando Deus mostra a big picture, né? Vamos dizer, olha, eu vou te dar uma empresa, um negócio, você vai poder coordenar o seu tempo com mais leveza, e você vai poder desfrutar dos seus filhos, cuidar da sua casa e tudo mais. Mas para chegar lá, você vai perder o emprego, passar um processo de despejo, ficar a noite sem dormir, preocupado. A pessoa vai pensar, oxe, não quero não, vou ficar aqui. Às vezes a pessoa nem vai. Tem isso também. Eu vou te falar, a primeira vez que eu recebi uma promessa de ministério musical, foi com 11 anos. Foi com 11 anos. Foi a primeira vez que eu recebi, que eu senti o fogo do Espírito Santo mesmo. Foi quando eu fui batizado, né? Antes de ser batizado nas águas, inclusive. E a segunda vez foi com 16 anos. Aí foi ministério pastoral. E eu fugi. Por que crente foge do Eu fugi. Diz aí, Jonas, por quê? Cara, tá... Eu fugi por quase 18 anos. Oh, meu Deus. Eu fugi mesmo, entendeu? Só que nessa época, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu orava a Deus praticamente todo dia pedindo muita sabedoria. Eu quero sabedoria, eu quero sabedoria. Eu tinha lido Salomão, né, a história de Salomão, e eu fiquei encantado com a história de Salomão. E aí eu quero sabedoria, eu quero sabedoria. Só que Salomão pediu sabedoria, mas ele pediu para um motivo. Porque eu quero governar um povo e eu sou uma criança, eu não sei governar. É uma outra chave. Por que você pede o que você pede a Deus? Para quê? Você pede para se engrandecer, você pede para se exaltar, você pede para poder pisar nos outros, ou você pede para um propósito específico? Salomão pediu, só que ele pediu porque ele queria saber governar o povo. E aí Deus, conhecendo a sinceridade do coração dele, ele falou o que para ele? Eu vou te dar sabedoria, mas porque você me pediu isso, eu também vou te dar riquezas, também vou te dar isso, também vou te dar aquilo, seus dias serão longos.
Ele não tinha pedido isso. Mas ele... Olha como é que Deus é um pai bom. Salomão não pediu isso, ele pediu sabedoria. Só que, no fundo, Deus conhecia o coração de Salomão. Então ele sabia também que ele, provavelmente, né, ele era rei, veio de uma criação muito rica, provavelmente, de Davi. Então, Deus, ele conhece o desejo no coração, nosso coração. Ele sabe que você, por exemplo, como mãe, quer dar o melhor para seus filhos. Ele sabe que eu, como pai, por exemplo, quero dar experiências para minha filha que ela não teve, que eu não tive. Experiências assim que envolvem condições financeiras. Ele sabe disso, né? Só que o que a gente tem pedido para ele? O que a gente tem pedido nas nossas adorações para ele? Porque nosso Deus é um Deus poderoso, próspero, ele é dono de tudo. Só que ele quer intimidade, ele quer proximidade. Aí vamos usar um exercício de raciocínio lógico. Se Deus quer intimidade, proximidade, por que eu não busco isso? Para estar perto dele. E se ele é um Deus rico, e ele é um Deus próspero, e ele conhece o desejo do nosso coração, estando próximo de quem é dono de tudo, estando íntimo de quem é dono de tudo, conhecendo o coração de quem é dono de tudo, você acha que ele não vai te oferecer, te fornecer e te dar aquilo que você quer? Com certeza. Então, assim, a gente pede por interesse as coisas. Deus, eu quero um emprego assim, assim, assim. Pra quê? Sabe? Pede o que é mais difícil, meu amigo. Pede intimidade. Pede fruto do Espírito. Pede proximidade com Deus. Pede para entender o que Deus quer. Pede sensibilidade para ele falar o que ele quer para você, do seu coração, do seu ouvido. E aí as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Entendeu? Então, é saber pedir. Sim. Saber pedir para justamente poder receber aquilo que você sonha. Isso que você está falando agora me lembrou uma pregação da Valnice Milhomens que eu ouvi, que ela falou assim, olha, que eu digo para os intercessores, se você tem 1 hora para orar, adore 55 minutos. Olha. E ore 5 minutos, porque enquanto você está adorando, você vai estar tão entronizado em Deus que quando você começar a orar não vai mais ser você orando, você vai estar você vai estar trazendo o céu para a terra. Sim. Sabe? Você vai estar você vai estar orando as vontades do Sim. Pai. É aquela oração do Espírito, Sim. né? Então, e realmente eu fiz um seminário, no seminário de intercessão que eu fiz, não foi com a pastora Valnice ainda, espero um dia eu ter essa oportunidade, mas a gente aprendeu exatamente isso, sobre a adoração, tipo, não é você chegar, oi pai, tô aqui, começar a orar, né? Mas você ter o momento de adoração, que é o que acontece no culto, né? A gente tem ali um momento de adoração, você vai falar sobre isso, sobre esse papel aí do ministro, de trazer a igreja, aquilo que você falou antes da gente gravar. Sim. Mas é exatamente você se aproximar, você buscar intimidade, você alcançar, você tocar o coração de Deus, né? E aí o que você vai orar a partir dali, seja uma oração de petição ou não, mas a partir daquele momento que você vai orar, a partir dali não é a sua vontade, é a vontade de Deus, é a oração do Espírito. A gente tem vivido uma época de tanta necessidade pelas coisas materiais, né, na sociedade de uma forma geral, que a gente tem se cegado para isso. É verdade, esse é um perigo. Mas é falta de conhecimento. Porque se você for parar para analisar a Bíblia, o tempo todo, quando Deus dava as coisas, o que precedia isso? Adoração. É verdade. Ai, meu Deus. Olha Entendeu? Aí, gente, pegou a chave, né? Anotou aí. E aí, se você se preocupa em ter uma postura de adorador, rendendo literalmente graças a Deus, porque Ele é bom, isso é suficiente, gente. Por quê? Eu poderia não estar aqui hoje. Poderia ter ido para a glória. Você também. Ele também. Ela também. Só que assim, a gente tem fôlego de vida. A gente consegue respirar. Já pararam para analisar a máquina que é isso aqui por dentro? Como que é complexo o funcionamento disso? Sim. Isso aqui tem tudo para dar tilt. Para dar BO. É sério. É muito verdade. Complexo. Multiplicação celular e tal, né? E assim, a gente tá aqui. Tá bem. Agora, falar que não tem motivo para adorar porque simplesmente a conta tá no vermelho, cara, isso aí Deus resolve assim, ó. É muito rápido, velho. Eu tô falando isso porque, assim, a gente já passou por situações de extremo aperto. A ponto de chegar, por exemplo, a gente chegou em São Paulo, aqui em Barueri, em 2023, com R$500 na conta e 3 dias de Airbnb. Só. Sem os clientes que a gente tem hoje, sem previsibilidade do que iria acontecer.
E aí você me pergunta, o que aconteceu? Foi acontecendo. Eu não sei explicar o que aconteceu, só que a gente foi andando, foi acreditando, foi crendo no que Deus tinha prometido, foi adorando, né, com a nossa vida, crendo, e Deus foi colocando as pessoas no caminho, gente que nem parente nosso era, e foi, Isso. né, ajudando. E assim, a gente não tem explicação, a gente não dormiu, pra você ter uma noção, a gente não dormiu uma noite no chão frio. Sabe por quê? Quando a gente conseguiu alugar a nossa primeira casa na aldeinha, a gente não tinha o colchão, não tinha nada. A gente tinha comprado, mas ia chegar em 2 dias. E aí a gente tinha todas as roupas da mala e o lençol. O que a gente fez? A gente jogou tudo, isso é adoração, velho. A gente jogou tudo no chão, jogou o lençol por cima, estendeu a mão e agradeceu a Deus por ter um teto. Isso é adoração. É simples, mas não é a complexidade dela, mas é a atitude, é a essência dela. Obrigado, Deus, porque a gente tem um teto, né? A gente não tá dormindo na rua, a gente tá com saúde. Ela tava com, acho que com 5 ou 6 meses na época, eu não lembro, barrigão, todo mundo achava que era gêmeos. E aí, quando a gente agradeceu, olha só, Deus travando as suas batalhas. Quando a gente agradeceu, o celular tocou, o WhatsApp, era a dona. Sabe o que ela falou? Perguntou? Eu nem perguntei pra vocês querem alguma coisa? Querem água? Querem colchão? Querem travesseiro? Aí ela falou assim, amor, eu quero só água, porque eu tô com sede. Né? Porque a água, tinha água só da torneira, e só eu bebia, né? Porque já fui militar, então militar é meio bruto pra essas coisas. A gente bebe água da torneira mesmo. Não tinha dinheiro pra comprar água de 2 litros. Presta atenção. Beleza, aí eu pedi só água. Aí, alguns minutos, ela bateu na porta. Quando ela bateu na porta, que ela abriu, a gente viu, ela tava com água, ela tava com um colchão, ela tava com um travesseiro, ela tava com um edredom, ela tava com tudo. E a gente não pediu nada disso. Só que Deus sabia que era a necessidade que a gente tinha. A gente simplesmente adorou. Glória a Deus. A gente só adorou. Adoração é gratidão, é render graças. Adoração é você ver a situação caótica do jeito que tá e agradecer pelo que tem. Isso é adoração. É sacrifício. Literalmente a palavra é sacrifício. Porque não vai ser bonitinho sempre, não vai ser agradável sempre, não vai ser do jeito que eu quero sempre, mas é sacrifício. Entendeu? E aí Deus vai lá e guerreia por você. Deus é muito bom. Gente. Bom, Marcelo, a gente começou a falar sobre louvor, sobre adoração. Fala um pouquinho só pra gente sobre essa questão da adoração na igreja, nesse momento de culto. Você como um ministro, né, do louvor, um ministro de adoração na igreja, eu quero que você traga um pouco pra gente sobre a importância dessa adoração no culto ali, nesse ambiente. E na sequência, eu quero voltar para esse assunto que você está falando sobre a sua família, sobre esses momentos que você viveu, do cuidado de Deus com a sua família, pra gente avançar aí pro casal de propósito. Sim. Vamos lá. Então, dentro da liturgia do culto, né, o culto, geralmente, em média, ele é dividido em música e palavra. Né? Música, ofertas e palavras. Os 3 giram em torno de adoração. Mas a música, como que ela funciona? Geralmente, são pessoas que têm esse chamado, né? Tem esse chamado no coração, sentem isso. E o ministro de música, ele é responsável por conduzir a igreja à adoração. Como? Sugerindo coisas, conduzindo coisas, sendo guiado pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, né? Porque não é algo que tem que ser da nossa cabeça, mas tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E a gente estava falando até no início que a nossa função é a função de profeta e sacerdote, tá? Quando eu falo profeta, é no sentido de trazer aquilo que Deus tem para a igreja, seja através da própria palavra, seja através de um insight, né, que o Espírito Santo te dá ali na hora, tá? E sacerdote, porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, né, o sacerdote, ele era responsável por levar a congregação à adoração a Deus, através do sacrifício. Então essa função de levar a igreja à adoração é uma função de sacerdote. E a função de trazer Deus até a igreja, trazer a mensagem de Deus ali, é a função função profética, tá? Então, tanto a pessoa que vai ministrar a palavra e o ministro de música, dentro da palavra de Deus, porque ela que é a base de tudo, a gente tem essa função sacerdotal e profética, de conduzir a igreja à adoração. De forma prática, para você entender, às vezes você está cantando uma canção que é uma canção de júbilo, de alegria. Então a gente pede para que a igreja bata palma, dance, né? Porque o seu corpo é uma expressão completa de adoração ao Senhor.
a sua mão, né, mão levantada, corpo que se movimenta. Eu lembro quando eu era do mundo, né, que eu dançava, Fala, Marcelo. né? Eu sambava, descia até o chão e tal. Então, assim, Não acredito que você fazia isso. Não eu consigo imaginar. fazia, eu dançava muito. Dançava muito. Então, acho que eu conquistei minha esposa como? Eu Olha que risada. dançava muito, dançava sertanejo, tudo. E não sou eu, tá? Tem muita gente que fazia isso. Eu sou carioca, velho, eu sei sambar. Eu também sei. Pois mas- é. E aí, quando chega na igreja, a pessoa fica assim, né? Não quer expressar o corpo dela, né? Uma expressão de adoração. Não quer nem levantar o braço. Quando eu levanto minhas mãos, eu estou declarando que Deus ele é Senhor da minha verdade. vida. Quando eu levanto as duas mãos, eu estou me rendendo a Ele. Tudo tem simbolismo. Quando eu faço isso, eu declaro que eu estou recebendo. Quando eu boto a mão no coração, eu quero que Ele toque no meu coração. É verdade. Quando eu fecho a minha mão e bato, isso é sinal de arrependimento. Meu Deus. Entendeu? Então tudo tem simbologia. O meu corpo, ele declara aquilo que eu quero expressar para Deus. Então Verdade. tudo é adoração. Então a gente é responsável por essa condução. Sim. A igreja, entendeu? Mas a igreja também precisa se deixar ser conduzida no sentido de estar entregue ali no momento de adoração. Porque também tem algumas pessoas que acham que o momento do louvor ali no início do culto é um momento de entretenimento, é um Não. momento pra... E o que eu tô querendo dizer é que sim. se a pessoa tiver com essa postura, ela tá com o coração fechado e ela não recebe, né? Mas quando... Eu, cara, em muitos momentos eu saí de casa com alguma questão em mente, pedindo uma resposta a Deus e fui pro culto antes da palavra, no momento do louvor, Sim. através do Acontece. ministro, né? Deus traz ali a resposta pro seu coração. Então, se a pessoa que tá ali também, de fato, cultuando, entendendo, esse é um momento que isso aqui não é uma música, não é um entretenimento, eu estou aqui adorando ao Senhor, e tá com esse coração aberto, ela chega, né, nesse... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga nossa, e a gente estava falando sobre isso. Se todos os membros tivessem a consciência de que o culto não é só mais um culto, mas o culto, pode ser um culto que vai fazer diferença na sua vida o ano inteiro, Meu Deus. você chegaria com o coração aberto e na expectativa assim absurda daquilo do que Deus tem para você. E aí, automaticamente, quando você chega com uma expectativa alta, com o coração aberto, você fica mais sensível e tudo vira insight. É verdade. Porque na verdade, às vezes, o culto foi ruim hoje. Não, nem sempre o culto foi ruim. Às vezes o culto não é do teu gosto, né? Mas nem sempre não significa que Deus não falou. Só que às vezes você pode estar fechado. Você pode estar com o coração trancado. Entendeu? Ou esperando a resposta que você quer ouvir, né? Isso. Porque eu ia falar, quem disse que o culto foi ruim é porque Sim. ouviu umas verdades e não se rendeu. Porque eu acredito que Deus fala com a gente com o que Ele Diversas quiser, formas. da forma que Ele Sim. quiser. Então, Ele vai falar, cara. Se for a palavra de Deus transmitida ali, Ele vai falar individualmente. A palavra cumpre o propósito. Ela não volta vazia. Então, acho que não tem como ter culto ruim. Se alguém achou o culto ruim é porque ouviu. E quando você faz o teu dever de casa, que é ter o teu secreto em casa, ter o teu momento de intimidade em casa, né, e você junta com os seus irmãos na congregação, no domingo, na quinta, cara, não tem como não dar... É muito bom, né? Certo. Ele já falou aqui no domingo ou na quinta, porque já é um convite para você vir se Sim. juntar a nós, irmãos aqui do Quinta-feira, Ministério Resgate no dos Hotel Sol. Valentes. Às 8 horas. Por enquanto no Hotel Sol. Isso. Quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai lá no RV Alphaville. RV Alphaville para ver onde está a nossa igreja, porque eu creio, eu declaro, eu profetizo que em breve nós estaremos na nossa sede. Isso tá para acontecer, viu? E aí não Tá vai mais próximo. ser Hotel Sol Alphaville, mas vai ser um lugar, independente de onde nós estivermos, reunidos, cheios da presença de Sim. Deus. Marcelo, conta agora um pouco para mim sobre o seu ministério em relação a casais. Gente, o Marcelo tem um ministério junto com a esposa dele, com a Lidiane, Casal de Propósito. Inclusive, já podem lá seguir as redes sociais. Vem cá, vem aqui, aparece aqui na câmera. Mamãe! Muito bem, Pronto. gente, aqui é família, Casal de Propósito. Conta um pouquinho pra gente como que é esse trabalho que vocês estão desenvolvendo com famílias, com casais. Sim, pode começar, Marcos. Sim, então, assim, rapidamente, foi acidental esse nome, tá? Não, Casal foi de propósito. Foi de propósito, mas assim, Verdade. o nosso perfil antes era senhor e senhora nômade, porque a gente tinha a ideia de Isso, ficar isso. viajando e tal, enfim. Só que aí, uma vez a gente na rua vendendo, que a gente vendia brigadeiro na rua,
do nada veio no meu coração, amor, por que você acha da gente colocar o nosso nome de casal de propósito? Por 2 motivos, porque a gente se uniu de forma proposital, foi mesmo, a gente começou na amizade, né? A gente sempre foi muito amigo, de contar tudo, basicamente tudo um pro outro, e porque a gente sempre teve muitos sonhos e metas muito parecidas, muito antes da gente começar a namorar. Então, baseado na criação que eu tive, no desejo que ela sempre teve para casamento, né, de ser pautado na comunicação, essa comunicação nua que a gente chama. Comunicação nua. O nosso pilar sempre foi esse. Comunicação transparente, comunicação nua. E a gente tem esse nome justamente por conta disso, né? Porque foi proposital e porque a gente tem os mesmos projetos, os mesmos sonhos. Tanto que se você for colocar no Instagram, a gente vai ser o primeiro que aparece. Porque ninguém mais conseguiu usar esse arroba depois. Porque o nosso já faz tempo, já faz alguns anos. E na época essa palavra propósito não estava tão hypada como está hoje, né? Hoje tá. Hoje é tudo de propósito. Maçã de propósito, cafeteira de propósito, tudo tem isso. Tudo tem propósito. Mas é porque assim, a gente acredita de fato numa comunicação sincera e transparente. Desde o início, tá? Quando você conhece uma pessoa e você tem intenção com ela, geralmente você esconde um pouco quem você é. Você maqueia isso. Por quê? Você não quer mostrar aqueles traços que você julga que serão ruins. Defeito. Para que defeitos, isso. Então você mascara isso. A gente não teve isso. Porque a gente foi na amizade desde o início. Certo? Tanto que ela sabia todas as coisas que eu aprontava. Sabia de tudo. Né? O negócio é o pessoal falar, mas e agora? Eu já tô casada, eu nem comecei assim, agora eu tô cheia de defeito, com uma pessoa cheia de defeito e não consigo entender. Sentem Não e conversem. consigo fluir, porque meu casamento já tá assim, esgotado, tá acabado e tal. E na maioria das vezes é porque as pessoas escondem, mesmo casado, aquilo que deveria ser falado abertamente. Uma das coisas que a gente aprendeu é não guardar nada. Nada, literalmente nada. Exemplo. Ele foi fazer a comida e aí na comida ele deixou a louça suja depois de finalizar a comida. Ok, ele fez a comida e tal. Poxa, mas ele não poderia ter lavado? Isso aconteceu muito com a gente. Porque eu não era ensinada. Então eu fazia isso. Ele, amor, não dá pra você lavar depois? Assim, vai fazendo e vai lavando? Aí mas eu tô fazendo a comida. Ele falou, pois é, mas no momento que tá cozinhando lá, dá pra lá ser lavadas as panelas que você usou. Aí faz sentido. Lembra a frase que eu te falava? Isso. Começa o trabalho e finaliza. Porque tudo que você faz, com detalhe, você faz pra tudo. Isso era uma coisa que incomodava ele. Fecha o ciclo. Fala, fecha o ciclo. Exatamente. Começou a cozinhar, sujou, limpa. Fecha o ciclo. Entendeu? Porque se você não for atenciosa com essas coisas dentro de casa, você vai ser pra tudo. Você vai ser desse jeito. Exatamente. Entendeu? Só que eu falava e fazia. Não só falava. Isso. Entendeu? E aí, com o exemplo dele, por eu entender que isso era para ele, era um pouco... fazia com que ele se sentisse mal, porque, poxa, ele deixava tudo limpinho, chegava lá, mesmo fazendo de bom coração, bagunçava tudo e tal. E eu fui entendendo, eu falei, não, verdade, de fato. Né, eu tô fazendo algo que tá deixando ele chato, vou me atentar. E eu comecei aos poucos fazendo aquilo que ele fazia como exemplo. E aí a gente foi entendendo que, mesmo que seja pequeno, fala, poxa, amor, me incomodou isso aqui. Você poderia ter falado. Uma vez ele foi conversar comigo e ele falou de um jeito que eu não gostei. Ele falou, amor, mas eu falei normal. Eu falei, ok, mas esse seu normal pra mim não é normal. Eu não gostei. Não foi num tom que eu gostei. Pela forma como você falou, ele falou, não, ok, tudo bem, vou me policiar em relação a isso. Eu nunca mais fez. Você tá entendendo? Tô entendendo. Os mínimos detalhes. Eu vou só fazer uma pausa aqui pra abrir parênteses. Se você tá vendo esse episódio e ainda não assistiu o episódio da doutora Elisama falando sobre relacionamentos, só que a gente tava falando de um outro contexto de um relacionamento quando ele é tóxico, né? E eu tava explicando que um relacionamento saudável é um relacionamento que tem diálogo. Então aqui a gente tá trazendo um exemplo. Se você tá na dúvida, faz só um paralelo, assista os 2 episódios. Exatamente. Porque realmente, então, assim, com base no que vocês estão falando, de fato, a comunicação é a base, né? E eu gostei muito desse nome que vocês
falaram de comunicação nua. Nua. Adorei, isso. já tem que logo registrar esse negócio aí. Exatamente, verdade. Sim. E como que vocês funcionam, assim, em relação ao casal de propósito? Vocês têm lá a página, as pessoas podem ir lá, seguir vocês e... Sim, a gente tem a página do Instagram, né, que em breve, o mais breve possível, vai começar a ser alimentada, né, de insights, de vídeos, de ensinamentos, tá? Em breve também nós teremos e-books, mentorias, tá? A gente já tem, mentorias, acompanhamentos, tá bom? A gente está só organizando algumas coisas para começar isso. Então a gente vai trazer alguns anos de experiência prática, porque não adianta só a teoria, tem que ser Com prática, certeza. né? Do nosso casamento, do que tem dado certo, do que deu errado e ficou para trás, tá bom? Para você que já é casado, mas o casamento tá um caos, para você que é homem e quer, né, um casamento assim, para você que é mulher e quer um casamento assim também. Então, o nosso propósito é fazer com que casais sejam casais de propósito e famílias sejam famílias de propósito Glória também. a Deus. Amém. 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 Poxa, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Calidiane. Obrigada, Júlia. Amém. Ela gostou. Amém. Muito bem. Gente, Júlia é a maior adoradora da nossa igreja. Amém. Ela chega na igreja e dá paz para todo mundo. A paz do Senhor. Ela chega, paz, paz, paz. A crente mais crente da nossa igreja é a Júlia. Amém. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.